Como o desenho de um circuito pneumático pode ser estruturado de forma organizada? Olá pessoal, é importante que os símbolos dos elementos pneumáticos sejam desenhados de forma bem estruturada para facilitar a compreensão do funcionamento do circuito pneumático. Então, é fundamental seguir uma organização padronizada, com a posição dos símbolos bem definida e minimizar o cruzamento de linhas. Dessa forma, nesse vídeo, vou apresentar a estrutura básica dos circuitos pneumáticos. Desenhar um circuito pneumático de forma organizada é essencial para uma rápida e fácil compreensão. Sendo assim, vamos conhecer a estrutura básica em 6 níveis de um circuito pneumático. Na parte superior do circuito temos os elementos atuadores, que são os componentes que realizarão o trabalho mecânico. Podem ser atuadores rotativos, motores, ventosas a vácuo. Neste exemplo, vou colocar um atuador linear de dupla ação. O segundo nível traz os elementos de fluxo, onde encontramos as válvulas reguladoras de fluxo e as válvulas de escape rápido. Ou seja, os componentes que permitem regular a velocidade de acionamento dos elementos atuadores. No terceiro nível temos os elementos de comando, que, como o próprio nome diz, são as válvulas direcionais que comandam os elementos atuadores. Vou usar no exemplo uma válvula de 2 posições, 5 vias, acionada por pilotos pneumáticos. O quarto nível traz os elementos de processamento de sinais, onde estão os componentes que realizam lógica e temporização. Vou colocar apenas uma válvula E neste exemplo para que fique bem simples. No quinto nível estão os elementos de sinais, que geram sinais que irão definir a posição e movimento dos elementos atuadores. Aqui colocarei válvulas direcionais de acionamento manual e retorno por mola. Mas, em circuitos sequenciais, é comum o uso de válvulas acionadas por roletes. Finalmente, no sexto nível temos os elementos de alimentação de ar comprimido. É muito comum ter apenas a representação da fonte de ar comprimido, mas pode-se ter também o lubrefio, válvula de bloqueio geral e o que mais for necessário. Esse circuito que serviu de exemplo é bastante simples, pois possui apenas um atuador, mas, mesmo assim, representa muito bem a estrutura de 6 níveis. Porém, nem sempre os circuitos têm todos os níveis. Vamos ver um exemplo? Este circuito possui 4 dos 6 níveis. Tem os elementos atuadores, mas não tem os elementos de fluxo. Tem os elementos de comando, mas não tem os elementos de processamento de sinais. Tem os elementos de sinais e tem os elementos de alimentação. E, falando em elementos de alimentação, é comum eles existirem, mas não serem representados no circuito, para deixar o desenho menos poluído. Veja, este é o mesmo circuito anterior. Todas essas linhas em destaque recebem o ar comprimido dos elementos de alimentação e levam para algum componente. O que se faz é remover essas linhas e demais elementos de alimentação e adicionar este símbolo, que indica a chegada de ar comprimido preparado. Pronto! Eram esses os conceitos que eu planejei passar nesse vídeo. Então, leia o texto, faça os exercícios e até a próxima!